Eu aposto que tem alguém na sua família que jura de pé junto que toma água com limão emagrece. Ou sei lá, cura o câncer. Todo mundo tem que conviver com alguém que acredita em desinformação. Algumas são mais suaves, outras são bem mais perigosas. Eu sou a Natália, da Agência Lupa, e vou te mostrar como conversar com quem acredita em desinformação. Você já sabe o que é desinformação, também já conhece os principais tipos de desinformação e por que eles passam conteúdos falsos adiante. E hoje nós vamos falar sobre como a gente pode conversar com quem acredita em desinformação e, quem sabe, fazer essas pessoas mudarem de ideia e construírem junto conosco um ambiente digital bem mais saudável. Para que você se prepare para uma conversa com alguém que acredita em desinformação ou em teorias da conspiração, primeiro a gente vai precisar falar sobre uma coisa que a gente já discutiu aqui antes e é uma característica desses conteúdos falsos. A desinformação, ela apela sempre para as suas emoções e ela também não é um processo racional. O que eu quero dizer é que muitas pessoas não sabem que aquilo em que elas acreditam é falso e por isso pode ser muito difícil manter uma conversa baseada em fatos. A desinformação é um processo social, mediado pela tecnologia e muito influenciado pelas redes sociais, mas também é influenciado por coisas que fazem parte da nossa humanidade, ou seja, por coisas que fazem parte do que a gente é como pessoa. A primeira delas é o viés de confirmação. Esse é um dispositivo do nosso cérebro que nos ajuda muito a viver em sociedade, mas que em termos de desinformação pode ser bastante nocivo e até perigoso. Nosso viés de confirmação ele é ativado toda vez que a gente tem contato com um conteúdo que reafirma algo sobre o qual nós já temos uma ideia formada. Independentemente de essa ideia ter sido formada em cima de uma informação verdadeira ou não. Quando você vê um conteúdo que diz exatamente o que você pensa, você sente que está certo sobre aquilo e aquilo fortalece a sua crença. Assim, pode ficar muito mais difícil deixar de compartilhar algo, como acontece aqui nessa charge argentina. Isso nos leva à segunda característica, que é a necessidade de pertencimento. Muitas vezes você tem uma ideia sobre algo e pode pensar, será que eu sou a única pessoa que acha isso? Mas aí você vê, sei lá, 1, 2, 3, 4 pessoas dizendo a mesma coisa e pensa, não, eu não estou sozinho. Eu faço parte de um grupo que pensa exatamente a mesma coisa. E isso atende à sua necessidade humana de pertencer a algo maior. Por último, a gente tem o efeito manada, que é quando uma informação é compartilhada muitas vezes, circula muito, e aí isso dá a sensação de que ela é verdadeira só porque está todo mundo falando sobre aquilo. Ou seja, o seu cérebro pode te trair para que você não se sinta sozinho, não se sinta errado e não se sinta nadando contra a corrente. No nosso e-book tem mais alguns materiais para você entender o caráter emocional da desinformação. Se você quiser se aprofundar, o link está na descrição do vídeo. E olha, essas características que eu mencionei valem para todo mundo. Vale para mim, vale para você e também para o seu tio que vive compartilhando as teorias da conspiração mais absurdas no WhatsApp. Tudo isso é humano e tudo isso precisa ser levado em conta. O que aumenta a necessidade de estarmos atentos e estabelecermos um diálogo saudável. Para isso, a primeira dica é manter a calma. Eu sei que às vezes é difícil, mas não adianta ficar bravo, também não adianta ficar irritado com alguém que acredita e defende uma informação falsa. Também não vale desdenhar, não vale debochar, fazendo essa pessoa se sentir menosprezada. É muito importante ouvir o ponto de vista dela e defender a informação verdadeira com fatos, dados e argumentos confiáveis. Essa é uma forma de incentivar o pensamento crítico e de fazer a pessoa refletir sobre o assunto. Isso também pode ser feito a partir de perguntas, mas lembre-se de não cair na armadilha de fazer perguntas irônicas. Esteja disponível para, de fato, estabelecer uma comunicação objetiva e que ajude a pessoa a ver que o seu ponto de vista tem alguma nuance de desinformação. Explique, se possível, que nós estamos vivendo a era da pós-verdade, que, para muitas pessoas, as opiniões importam mais do que os fatos e que é preciso estar atento a isso. Isso não significa que existam fatos alternativos e que nós precisamos amparar as discussões em informações verdadeiras e confiáveis. A gente já ensinou por aqui como conferir se uma informação é confiável. Então, você pode compartilhar
esse conhecimento que você já teve aqui com a gente com quem acredita em desinformação. Também não tente estabelecer a verdade sobre algum assunto. Verdade é um conceito filosófico muito complexo, que carrega um nível de subjetividade. Mas saiba, nenhuma abordagem filosófica defende que a verdade é pessoal, o que significa que a máxima de a minha verdade é diferente da sua não se aplica nesse caso. Por isso, é tão importante que a gente fale de informações verdadeiras, em vez de falar sobre a verdade em si. Sugira fontes de informação confiáveis, que tenham responsabilidade com os conteúdos que publicam, que produzem e que sejam éticas. E nesse ponto, o jornalismo ainda é a melhor fonte de informação. Mas não tente defender que ele é o dono da verdade, porque isso também não é verdadeiro. O importante aqui é que o jornalismo profissional conta com profissionais que estudaram para isso e que aplicam a ética da profissão e uma metodologia ao seu trabalho. Nas redes sociais, sugira sempre os perfis de criadores e influenciadores com selo de verificado. Eles são mais confiáveis do que perfis aleatórios. E eu preciso ser sincera, não espere resultados imediatos com apenas uma conversa. O fundamental aqui é estabelecer pontes e estimular o pensamento crítico. Se você conseguir estabelecer um diálogo saudável e que faça o seu interlocutor pensar sobre o assunto, já é um grande avanço.